Olá, quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast TBT do dia 19 de setembro de 2022. Eu fiz uma entrevista com a Adriana Montosa, que ela é responsável, oficial, pela ligação entre os fãs do C-Drama Os Indomáveis e os fãs aqui no Brasil. Você não conhece Os Indomáveis, não? Você está perdendo o maior C-Drama da história da China e com certeza ainda está desde 2022 lá na Netflix e não sai, já teve para sair, mas o pessoal falou fica e ficou. Então, se você assistiu ou se você não assistiu, escuta aí a entrevista que eu fiz com ela, que ela vai falar tudo sobre curiosidades, bastidores, sobre os atores, enfim, tudo que você precisa saber sobre Os Indomáveis, porque afinal a Adriana é responsável pela ligação dos fãs aqui no Brasil, e não foi à toa, não é? Porque ela sabe tudo sobre Os Indomáveis. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, continua no play aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 잘못한 기차가 여러분 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast especial. Nós vamos fazer uma entrevista com a minha amiga Adriana Montosa. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Ela é de São Paulo e ela é, como eu, uma grande fã dos Indomáveis e, em especial, ela faz parte da ligação entre os fãs brasileiros e os fãs internacionais, o grupo internacional de Untamed lá fora, e ela é responsável por muitas coisas legais. E nós vamos fazer esse bate-papo, vamos falar bastante coisa bacana sobre Os Indomáveis. E anteriormente eu falei sobre Os Indomáveis em um outro podcast, eu, a Vicky e a Lili. Então, se você não ouviu, corre lá, ouve, depois você volta aqui. Aqui nós vamos focar em curiosidades, bastidores, coisas bem legais, coisas que a gente não falou no outro podcast. Vai ter um pouquinho de spoiler, tá bom, gente? Mas não se preocupem que não vai estragar muito. Se tiver algo muito importante, eu vou sinalizar para vocês. E um outro recadinho antes da gente começar é sobre as curiosidades. Se tiver alguma coisa muito importante de vídeo ou alguma coisa assim, eu vou deixar sinalizado aqui na nossa postagem e você vai poder ver ali ao vivo em cores. Fala aí, Adriana, conta pra gente, que história é essa? Sim, então, eu vi lá, uma amiga, na verdade, me mandou, né, no Facebook, no Messenger, a oportunidade que a NSMG, ela tinha postado lá, né, na página oficial e no site deles, sobre isso, sobre os oficiais de ligação. Aí eu resolvi mandar um e-mail, né, eu nem sabia se eles iam me responder, nem nada, eu até pensei em mandar um e-mail ou não, fiquei nessa dúvida, mas eu decidi, falei, vou mandar. Aí, uns 3 dias depois, 4 dias depois, mais ou menos, eles me responderam, falando que eu passei, aí me mandaram uma lista de coisas que eu poderia promover aqui no Brasil, eventos, esse tipo de coisa. Encontros de fãs, divulgação, né, oficial que eu tenho que divulgar pelo menos uma vez por mês a página deles, entre muitas outras coisas, que algumas são surpresa ainda que eu não posso revelar tudo. Então, o oficial de ligação, ele basicamente, como o próprio diz aqui, você vai intermediar com o site oficial. Então, quem quiser conversar com você, quiser saber mais sobre Os Indomáveis, é esse o caminho, tá certo? Sim, eu faço ligação, né, do site também, do e-commerce, da loja deles, tem de todos os, das novidades, do que o jogo que vai sair agora no fim do ano, né, que a gente tá vendo ainda se vai sair ou não, provavelmente sim, mas não podemos divulgar também, entre muitas outras novidades que estão para sair, a gente sempre recebe em primeira mão para poder repassar para os fãs e vice-versa. Dúvidas que os fãs tiverem também para repassar para eles, eu faço essa ligação, né, esse intermédio. Promover eventos aqui, porque é o que eles querem ver, né, os fãs, a quantidade de fãs de cada país, já vai fazer uns 2 meses mais ou menos, mas não estou há muito tempo.
Então, daqui para frente, eu vou fazer uma divulgação melhor, pretendo também criar um canal no YouTube e tem muitas novidades por aí para vir. Ah, legal. Olha, para eu poder, em minha defesa, falar sobre a Adriana, eu, como vocês sabem, né, que nem eu falei, vão ouvir lá no primeiro podcast, depois volta aqui. Eu me tornei grande fã dos Indomáveis, mas eu sou ainda aquela pessoa que chegou agora no rolê e tá tentando sentar na janelinha. Eu tô ainda buscando informações sobre a série, sobre os atores. Não li os livros ainda, minha culpa, minha total culpa. Não tive tempo ainda de ler os livros. Por que eu tô falando com a Adriana também? Porque em todo lugar que eu ia, que eu falava dos Indomáveis, a Adriana tava lá respondendo. Então eu acho que ela tava que nem um fantasminha atrás de mim, vendo tudo sobre os Indomáveis. E isso eu achei muito legal. Esse foi o primeiro contato com ela. Eu falei, então vamos bater um papo? Porque eu ficava toda hora perguntando para ela, Adriana, eu não entendi. Adriana, o que quer dizer isso? Adriana, para onde ficar aquilo? Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o podcast, vamos já resolver esse negócio, assim a gente joga pro mundo, pro universo, e o universo ouve a gente. Não fica mais fácil assim? Sim, tá tudo certo. A gente pode fazer até mais de um podcast, se surgir mais dúvidas. Tranquilo. Como é que é o fandom dos Indomáveis? O pessoal é apaixonado, eles gostam muito. Como é que você vê o perfil do nosso fandom? Olha eu falando do fandom dos Indomáveis. Olha, basicamente assim, aqui no Brasil, o maior fandom, na verdade, é de Modal Zushi, né? Que é da Novel. Aí tem o Manhua, o Donghua. Só que assim, de Dentamid em si, eu não acredito que o fandom seja tão grande quanto o de Modal Zushi. De Modal Zushi, ele é bem maior. Aí o pessoal confunde bastante com os dois fandoms, tem isso ainda. Mas, assim, o fandom ainda está em crescimento mesmo. O que eu acho mais incrível é que, assim, a série, por mais que ela tenha acabado, né, o drama acabou, mas o fandom continua crescendo. E a novel também não tem mais atualizações. Então, eu acredito que aqui no Brasil ele tem potencial de crescer ainda mais do que ele já é. Por isso que eu me tornei oficial de ligação, para poder fazer o fandom crescer cada vez mais. E você acha que essa possibilidade da união do fandom, ou do pessoal migrar do livro para a série, é uma grande possibilidade ou é um trabalho meio complicadinho? Olha, o fandom, assim, em si, né, que o pessoal chama, né, de novel hell, né, que é o de Modal Zushi, aqui é um pouquinho complexo, tem muita aquelas coisinhas de fandom, né, briguinhas, assim. Já de The Untamed eu já vejo, assim, que é mais tranquilo em relação a isso. Mas assim, eu acredito que eles já estão interligados, né? Porque tem muita gente postando sobre a novel, aí depois acaba postando também divulgando o drama. Não tem como falar de um sem mencionar o outro. Ai, ótimo, ótimo. Eu tenho uma dúvida também, crescente que eu ouvi falar, que eu falei naquele outro podcast, é com relação aonde que se enquadra os Indomáveis numa classificação assim. Eu falei que não é bem um bromance, ou é um bromance, é um BL. BL, para quem não sabe, é um boy love ou um relacionamento homoafetivo, no caso aí. Como é que ele se enquadraria? Como é que você agora, Adriana, está falando com uma pessoa, faz de conta que eu não sei de nada dos Indomáveis, tá? Sim. Como é que você falaria para uma pessoa para começar a assistir? Como é que você apresentaria os Indomáveis para essa pessoa? Você falando Assim, pelo ponto de vista, não para quem quer ler a novel, tá? Vou deixar bem claro. Hoje nós vamos falar mais sobre o ponto de vista do drama. Como é que você apresentaria? Então, assim, para quem assiste pela primeira vez sem ter lido a novel, igual eu fiz, eu só fui conhecer a novel bem depois, você, assim, fica uma coisa bem subentendida, porque para quem já entende da cultura chinesa, muitas coisas, já consegue perceber as menções que tem ali, de que eles são um casal e tudo mais. Ele é um BL, porém é censurado, porque nem todo BL, ele é explícito, né? Tem onde existe amor ou aquele carinho, aquela intenção, já é um BL, não é só se é explícito ou não. Mas para quem assiste pela primeira vez sem ter lido a novel, fica muito confuso, meio subentendido, que talvez muita gente acha que é um bromance porque não entende. Mas depois que você lê a novel ou até passa a entender um pouco mais sobre a cultura, aí você vai ver que realmente é um BL. Sobre as 3 reverências que eles fazem, né, naquela cena que o Wei tá
está homenageando lá, né, os ancestrais dele, está reverenciando. Essas 3 reverências na China, elas têm um duplo significado, porque ela também, né, serve para você reverenciar seus ancestrais, antepassados, ou também serve para simbolizar o casamento, que quando eles se curvam 3 vezes, uma é para o céu, né, outra é para a terra, e a terceira reverência é para o casal. Então, fica meio subentendido isso. Eu andei dando uma boa pesquisada depois que eu li algumas coisas sobre a noiva, né? Sobre a tradição que existe na China da noiva em cima de um burro. E aí eu fui pesquisar sobre isso, porque o Wei, ele passa várias cenas do drama, né? Montando uma maçãzinha, um burrinho. Então eu fui pesquisar referências sobre isso e realmente existe. No norte, né, de Shanxi, como é uma zona rural lá, as noivas não é igual aqui, né, que elas saem do casamento, entram num carro. Não, lá é assim, elas saem montadas em burrinhos, então é daí que veio essa tradição. E aí você vê algumas cenas do Lan Jian carregando, né, segurando as rédeas do burrinho e o Wei como se fosse uma noiva mesmo. Então, para quem, como eu disse, para quem já conhece a cultura chinesa, já percebe ali na hora que eles são um casal. Esse lance da censura começou quando? Já é uma coisa antiga ou uma coisa recente lá na China? Olha, eu acho que desde que o mundo é mundo já existe essa censura. Era um pouco pior, né, no governo de Mao Tse-tung, que era o presidente anterior. O homossexualismo lá era crime, né? Era considerado como uma doença mental, entre outras coisas. Aí, a partir, né, da morte dele, aí veio para o novo governo, aí as coisas começou a mudar um pouco. Já não é mais crime, né, homossexualidade na China. Porém, né, ainda casamentos LGBT não existem, ainda é ilegal. Tem algumas coisas, porém a censura ela deu uma melhorada um pouco. Eles até tentaram com aquele drama Addicted, né? Esse drama que deu uma polêmica, que era um BL e que foi bem explícito, tanto que eles nem terminaram aquele BL, né? Baniram, né? Os atores tiveram muitos problemas depois. E foi o único BL que existiu assim explícito na China, que na verdade ele não teve nem final. E após isso, os outros BLs, né, são todos censurados. E daqui para frente, tem muitos BLs que estão para sair também da mesma autora, né, de Mudazushi. Até que ponto vão ser censurados ou não, e a gente não sabe, tem que esperar para ver. E você assistiu depois que ele foi, assim, foi lançado o drama, mas que ano exatamente? Você assistiu faz muito tempo? Sim, eu comecei, foi no finalzinho de 2018 para 2019, né? Que eu conheci, na verdade, antes dele estrear, que eu estava vendo, tal. Aí quando ele estreou, eu já assisti na estreia mesmo, que ele estreou, né, em junho de 2019. E já em meados de 2019 eu já estava, porque eu já sempre estou a par, né, dos C-dramas, dos lançamentos, já shippar os dois, esse tipo de coisa. Depois você vai falar mais sobre eles também. Mas o que mais me chamou a atenção foi realmente como é que eu vou dizer? A intensidade, eu quero, das cenas. Cenas bem. Que você tá dentro lá da história, você se apaixona pelos personagens, tem uma química incrível. E por isso que eu tô aqui, né? Fazendo de novo um podcast falando sobre os Indomáveis. E vocês vão lá assistir, pelo amor de Deus, não percam tempo. Participar de 10 bilhões de visualizações. Tudo bem que eu não Nossa, sei como é que foi feito isso, mas dá uma só na volta. plataforma oficial, né? Dá umas 3 voltas aí na Terra, talvez. Eu não Nossa, consigo muita gente. imaginar qual que é esse número, mas Sim. eu disse no meu podcast anterior, né, o spoiler do meu outro podcast, que eu comparo esse C-drama a uma fantasia estilo Senhor dos Anéis, Harry Sim. Potter, esses grandes épicos de fantasia. Você coloca ele em qual gênero, assim, mais ou menos? Olha, pra mim, entra realmente nessa parte, né? Você falou até do Senhor dos Anéis e é bem engraçado, né? Tem uma curiosidade sobre isso, que as roupas, né? Principalmente do Landian, dos clãs, se você reparar, foram inspiradas em elfos, né? Aquele circlete, né? Que é a faixinha que ele usa na testa, a fitinha. Se você vê as imagens de elfos, tudo, só faltou as orelhinhas pontudas ali. Tanto que os figurinos do Landian foram mudando até a estreia, até o figurino final,
Tem muitas fotos, se você procurar pela internet, você vai encontrar das provas de figurino, dos testes, do Wei também. As roupas do Wei mudaram, o penteado dele era para ser um pouco mais alto, porque para ficar mais fiel à novel, né? Só que como o Xiao ele é mais alto do que o Ibo, aí não teria como ele ficar com aquele rabo de cavalo. Tanto que o Ibo, para ficar um pouquinho mais alto que ele usa um sapato, né, com um salto especial. Então não daria para mudar, para fazer muitas coisas. Tentaram fazer até um penteado maior, né, no Ibo para ficar o Landian com um penteado maior, porque na novel o Landian ele é maior do que o Wei, né, mais alto. Só que também não combinou o penteado com ele. Então aí até ficar daquela forma foi daquele jeito que escolheram. Mas isso, né, dos figurinos de elfos, de coisas de época, já existe há muito tempo na China. Esse negócio do sapato que você falou, eu sinceramente Sim. reparei, porque tem algumas cenas que ele parece que tá com uma bota um pouquinho mais alta, Sim. né? Mas a diferença de altura deles também não é muito grande, né? Acho que dá uns 3, 4 centímetros, né? Assim, hoje em dia o Ibo já tá quase um pouquinho, né, chegando já na altura do Xiao, que ele cresceu um pouco mais, né, uns 2 centímetros. Que legal. Mas naquela época era uma diferença até considerável, tipo ele tinha abaixo de 1,80 m na época e o Xiao já tinha 1,83 m, né? Hoje em dia o Xiao já tem 1,83,6 m, só para você ter uma ideia, né? Que o Xiao ele sempre nas entrevistas, né, falam para ele: você tem 1,83 m, ele não, é 1,83,6 m. E o Ibo ele cresceu. Aí, tanto que atualizaram até, eu, né, acho que eu fui uma das primeiras a atualizar lá no Wikipedia, que do Ibo, da altura dele, que ele já ultrapassou 1,80 m, né, e ainda estava lá com 1,79 m, eu falei, não, tem que mudar isso aqui, porque saiu um anúncio dele, acho que foi no começo desse ano, de uma marca de geladeira, alguma coisa assim, e aí tem o comparativo, né, do tamanho real da geladeira no site e da altura do Ibo, aí realmente a geladeira tem mais ou menos 1,79, 1,78, e o Ibo bem mais alto que a geladeira. Então a gente realmente teve a certeza que o Ibo cresceu. Então ele já não tinha mais 1,79. E com relação aos atores, o que você achou deles na interpretação? O que você Olha, achou pra mim, deles com relação aos personagens do que tá na novela? Foi fiel? Foi melhor? O que você achou? Pra mim foram impecáveis, assim, principalmente o Ibo, que foi, assim, uma revelação. Porque ele não tinha feito tantos trabalhos antes, né, de The Untamed, porque a própria empresa dele na época, a Iowa, mandou para a direção lá de The Untamed fotos e vídeos de um dos filmes dele que ele fez. Era a Odisseia Chinesa, que ele era aquele personagem do cabelinho vermelho, não sei se você conhece. Mas, assim, foi um dos primeiros filmes dele e a interpretação dele naquele filme em si não foi muito boa, porque foi um dos primeiros trabalhos dele, ele era muito novinho. Então foi por isso, porque o Ibo ele chegou a ser recusado entre 2, 3 vezes, né? Até ser escolhido como Landian. Aí na terceira vez ele resolveu ir lá pessoalmente conversar com a diretora, com a produtora, falar para poder se apresentar pessoalmente para eles para ser escolhido. Porque pelas fotos promocionais e pelos vídeos daquele filme da Odisseia Chinesa, realmente, ele não tinha nada a ver com Landian. Só que quando a gente vê o personagem dele montado já no drama, tudo, ele é o Landian, ele nasceu para isso, perfeito. E o Xiao, ele tinha, né, no começo, ele demorou para se adequar ao personagem. No começo, ele achou que ele não combinava. Ele tinha um pouquinho de complexo. Ele pensava, será que vou me dar bem? Vai dar certo o personagem, né? Porque o Wei, ele tem essa coisa de ser mais carismático, de ser brincalhão, e o Xiao, ele tinha medo disso. Então, ele só se descobriu como Wei ao longo do drama mesmo. Ele sabia que ele podia fazer um personagem mais debochado, digamos assim, porque o Wei, ele é uma criança, né? Sim, basicamente, ele é um cara descontraído, eu gostei bastante. Eu gostei dos dois personagens. Demais. Os dois, eles são um extremo do outro, né? Um é sério, totalmente compenetrado naquilo que tem que fazer, e o outro faz tudo do improviso, vamos que vamos, né? Eu gostei bastante.
Sim, o Ibo, ele até ficou com um pouquinho de complexo na época, porque ele tinha muitas poucas falas, né? E ele pensava, meu Deus, né? Mais ou menos, eu imagino como ele deve ter falado, meu Deus, e agora? Só que, assim, ele compensou pelos olhares, pelos gestos, então isso a gente vê, né, total ali. Ele pode não ter muitas falas, porém a interpretação dele foi além, assim. E já o Shaw, ele tinha, né, ele chegou a receber 3, 4 roteiros de uma vez, e ele realmente é o que mais tem falas, né, no drama ao todo. E a expressão corporal dele também, tudo, os gestos. Não, tanto que a gente está aqui torcendo para que faça mais sucesso, né? Porque foi Sim, realmente uma sim, interpretação impecável. Eu tenho uma amiga que eu também, claro, a gente sempre que pode, a gente recomenda e maratona de novo, né? E olha que não é fácil, são 50 episódios e vamos que vamos, né? Episódios sim. intensos, enfim. E aí Eu tem a Special Edition ainda, que são de outros ângulos, aí vai. Aí tem os dois eu live action, os dois. Ai meu Deus, os dois spin-offs, né? Que é dos filmes. E aí vai. Uhum. Recadinho da Súria do Futuro, tem spoiler. Eu assisti também a versão de Natal, Sim, digamos assim, a edição especial. sim. Realmente, vai, agora em defesa, não é a mesma coisa. Eu acho que, Não, pelo menos me falaram que a novel tem a mesma sequência. Primeiro começa com a morte do Wei sim. e depois. Gente, tem spoiler, tá? Sinto muito. Começa com a morte do Wei e depois parte para o flashback até ter a mesma ordem, né? Que foi no C-Drama. Sim. Isso daí, pelo menos, a É que informação que eu o tive. Special Edition, ele foi mais focado, né, nos dois, né, nos protagonistas, e é que sobraram algumas cenas e o diretor quis fazer uma versão com outros ângulos, com mais para dar mais uma ênfase assim de que os dois tinham alguma coisa ali mesmo, né? Mas e tanto que o final da Special Edition é diferente do final oficial, né, do primeiro final, que o final da Special Edition dá mais a entender ainda que eles ficaram juntos. Porque ainda tem gente que tem dúvida, né? Eu assisti a edição especial, inclusive eu vou fazer o Sim. momento Plim Plim aqui, que eu cheguei a fazer um vídeo, eu consegui fazer uma coletânea, isso antes de te conhecer, antes de fazer mais Sim. uma, sozinha, assim, me deu a louca. Eu consegui juntar uma coletânea de vídeos comparando a cena da edição normal com a edição especial. E assim, eu não sei se teve mais alguma, inclusive até vou aproveitar e vou perguntar para você. A única cena que eu vi que foi realmente, pelo menos que eu achei, né? Porque eu não fiquei assistindo um ao lado do outro, porque senão eu ia pirar, mas eu acho que tem Eu também não mais fiz isso. isso. Mas teve uma pessoa que fez, então eu vou dar o crédito aí para a pessoa. Sim. Mas teve algumas cenas que eles realmente colocaram assim microsegundos a mais, de um ângulo Sim. diferente que não acrescenta em nada. Teve umas 3 cenas que o áudio mudou, tipo, foi dito de uma maneira um pouquinho diferente e teve só uma cena que foi realmente adicional que eu amei. Eu falei, gente, por que cortaram essa cena da edição original que foi o Lanjan bêbado? E Eu amei aquela ele, cena também. eu amei. No original ele tava Sim. Foi só. bem curtinho no original. Ele tava bêbado, deitou Sim, e sim. acordou e já foi reclamar Aí da no fita outro que ele tava. levantando várias vezes. Do E, Special e, Edition foi bem legal. e na Special Edition ele levantava Sim. tonto e o Whey colocava ele para deitar Várias e ele vezes. levantava de novo e ele deitava. Gente, eu dei tanta risada naquela cena Eu porque é também. imperdível ver o Lanjan bêbado. É o melhor momento, assim, eu acho que Sim. eu não sei se como é que foi, assim, a cena se foi improvisada. Eu não sei se, aliás, lá os atores, também estou falando da minha cabeça, você me corrija, por favor. Uhum. Eu não sei se lá é permitido improviso, né? Porque cada país tem a Sim, sua regra na hora de fazer a gravação. Tem país que aceita que o ator muda sim. diálogo, faz brincadeira e acaba indo. E tem país que não, tem país que, por motivos contratuais, você não pode sair uma linha fora, porque Não. tem que ir lá mudar o roteiro e blá blá blá. Então, realmente, eu não sei se foi improviso ou não, mas eu amei essa sequência, como eu também amei Uhum. a sequência do frango, né, da galinha lá, dele bêbado. Quer explicar pra gente aquela Assim, cena?
Então, essas dele bêbado, né, que no Special Edition aumentou um pouquinho, eu assisti alguns BTS e eles se divertiram muito gravando aquelas cenas. Tem algumas cenas do Ibo, ele rindo, assim, ele tentando se... deitado, ele tentando se segurar o riso, porque foi bem divertido para eles gravarem. Assim, e era para ter até saído, assim, mais coisas fora do roteiro, mas eu acho que conseguiram dar uma segurada, porque... Mas foram cenas bem engraçadas. A dos galos, né? Que também na tradição chinesa significa o dote, né? Que você tem que dar algo à sua noiva, ou né, o noivo. Até hoje eles têm essa tradição na China, né? Porque assim, na China, quando uma noiva vai sair de casa, porque na China quem assim geralmente trabalha, né? Traz o sustento para a família são os filhos, né? Os pais, quando ficam mais velhos. Porque na China não existe, né? Não tem aposentadoria, essas coisas. Então, por isso que os filhos, eles estudam muito, né? Os pais cobram muito dos filhos para poderem ter bons empregos para sustentar os pais na velhice. E aí tem essa tradição. Porque assim, quando a noiva ela sai da casa dos pais, ela vai morar com o marido. E aí o marido tem que dar o dote, que é para poder sustentar, né? A família da noiva ali por um tempo, e é isso. Esse é o simbolismo do dote, desde os tempos antigos. Então, nisso do Lanjian oferecendo os galos para o Wei, é como se fosse o dote. Então, a gente entendeu, né, como isso na cultura chinesa também. Então, foi bem engraçado. Já aquelas outras cenas que ele estava bêbado, tanto que ele viu o Wei, ele tentou derrubar a bebida na cabeça dele ali. Na verdade, aquelas cenas foram bem tristes, o simbolismo, porque quando o Wei voltou e ele não acreditava, né? Ele estava bêbado e ele achou que ele estava vendo o espírito do Wei. E quando ele levanta a bebida na cabeça dele, acima da cabeça, lá também é um ritual, existe esse ritual para você reverenciar os mortos, que é quando o Wei embebeda ele, foram cenas engraçadas. Já na segunda vez que ele fica bêbado, já não acha assim tão engraçado por causa desse significado, que ele acha que ele tá vendo o espírito do Wei. Então é bem triste. Ah, você tem alguma curiosidade dos bastidores, alguma coisa que a gente pode mostrar em vídeo ou alguma coisa assim? Qualquer coisa eu posso colocar até no site, se você tiver. Conta aí pra gente. Ah, sim, sobre as curiosidades, tem algumas, né? Principalmente algumas cenas que a gente vê, que você vê os dois com os lábios um pouquinho avermelhados, um pouquinho inchados. Tem algumas fotos disso, dos bastidores, tem vídeos disso, do próprio drama mesmo. Algumas cenas você vê aquilo e você não entende. Fala, meu Deus, por que esses dois estão com a boca desse jeito? E aí eu encontrei um BTS sobre isso, que meio que na época eu li, né? Eu tinha lido algumas coisas sobre isso, só que eu fiquei meio assim, falei, será? Aí depois que eu vi o BTS mesmo, que não tem como duvidar, né, do próprio diretor falando pra eles morderem os próprios lábios, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Porque assim, pra meio que pra dar a entender, eu fiquei até meio bugada assim, né? Levei um tempo pra entender. Ah, mas por que disso? Pra dar a entender que realmente tinha rolado alguma coisa pra ficar aquela coisa meio subentendida, né? Pra dar a entender que eles tiveram algo e ficou naquilo ali mesmo. Tem o BTS sobre isso. Ele é bem curtinho, mas é bem. Tem algumas cenas que eles estão nadando, estão embaixo d'água. Como é que foi feito essas sequências? Nossa, é demais. Umas cenas que eles gravaram, né, naquele laguinho, naquela cachoeira, que eram fontes naturais, né? Era um rio de fontes naturais ali em Hengjian. E é água muito gelada. Por mais que seja o verão ali naquela época, que era o verão, eles gravavam muitas cenas à noite, às vezes 2 horas, 3 horas da manhã. E ficava muito frio aquela água congelante. E eles ficavam várias horas gravando as cenas, porque a gente sabe, né? Que tem vários takes, né? Que às vezes erra, aí vai, aí grava de novo. Tem alguns BTS que são assim, eles gravam a cena ali, aí o diretor pede para eles voltarem. Tem uma que o Shaw ele fica, né, com a cara todinha submersa na água, aquela água meio turva, meio suja até. Aí quando o diretor pede para ele voltar, o Ibo olha pro diretor meio assim, tipo, meio com raiva, né? Porque fala, poxa, já não tá bom não, mas o diretor quer as cenas assim impecáveis. Então, meu, eles gravavam muitas vezes, gravaram, repetiram aquelas cenas, iam e voltavam. E o Shaw, ele chegou a gravar doente, né? Ele chegou naquela época a ficar doente de real. Ele foi parar no hospital com febre por causa de tudo isso, início de pneumonia, tudo. Tanto que alguns fan meetings depois do próprio aquele show, né, que teve deles lá, o Shaw ele tava ruim, muito ruim da garganta.
E o Ibo, ele teve que cantar as notas um pouco mais altas para ajudar ele. Eles, né, chegaram a ficar bem doentes ali. No de dia era aquele calor, né, que escaldante, e à noite fazia aquele frio. O Xiao, ele tinha várias roupas, vários trajes, né, do Wei Wuxian. Ele tinha que trocar direto, porque ele suava muito durante o dia. Tem uma outra cena com o Ibo num lago super lindo, ele parece mágico, assim como um visual Sim. incrível. Eu achei que também fosse de produção. Aquele lago também, até esse é natural. Sim, são fontes naturais ali, não é artificial, né? Tem aqueles. Tanto que o Ibo, ele voltou a gravar ali naquele lago de Hengdian no Day Day Up, que era o programa que ele era apresentador. Ele chegou a voltar naquele lago lá, tem algumas filmagens disso. E são fontes naturais ali, não é artificial. E fontes naturais a gente sabe que a água é bem mais gelada, né? Não A foi gente vê fácil. que muitas vezes em Hollywood o pessoal tem um cuidado. Eu sei que, pelo menos assim, que eu lembro agora, teve um caso no Senhor dos Anéis que os meninos que faziam o Hobbit, Uhum. ele tinha que entrar dentro de um lago para fazer uma cena e o pessoal da produção limpou o lago tecnicamente, né? Mas parece que só que não, parece que tinha no fundo do lago tinha um caco de vidro, alguma coisa assim. E ele, nossa, cortou o pé, que foi uma maravilha. Então eu sempre me assusto, sabe, quando o pessoal coloca um ator para ir dentro de um lugar, um lago, esse tipo Sim. de coisa assim, porque você nunca sabe o que tem no fundo. Pode ter um galho, pode espetar, pode ter que nem um vidro, um prego, sei lá, pode ser fundo demais. Então, eu acho que a produção tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o ator é o ouro né? Sim. O ouro que está produzindo o material, você não pode colocar em risco. Então, realmente é assustador isso que você falou. Sim, isso pode acontecer. Tem alguns BTS que eu vi do Xiao mesmo que ele chegou a machucar o pé, se eu não me engano, no próprio lago. Porque tem alguns BTS que eles estão até com um chinelinho ali, que um dos chinelinhos do Ibo começa a boiar assim na água. Eles tiveram que usar chinelo ali em algumas partes, porque eu não sei se as pedras, né, do fundo do lago eram muito pontiagudas, alguma coisa assim. Mas foi bem difícil ali. Algumas filmagens para eles gravar. Sim. Bem, agora saindo de Behind the Scenes e voltando para a história, eu achei bem divertido e interessante, mas, é claro, é uma, foi um recurso que eles tiveram que usar para não confundir quem ia assistir só a série, que foi esse recurso da máscara que colocaram no Way, Sim. né? Que realmente, na hora, eu falei assim, uai, né? Com o bom mineiro, uai, porque Uhum. a máscara, uma pessoa ficar andando com uma máscara para cima e para baixo. Então, assim, para quem sabe qual que é a história, que o objetivo foi que tem essa troca de identidade, mas na novel ele muda o rosto, mas ali não tinha Sim. como mudar o ator, fica dois É. atores diferentes. E essa mudança, assim, para você, você acha que foi fácil, foi compreensível, ou você acha que a pessoa realmente tem que dar uma bugada? Mudou muito, assim, ficou muito estranho para quem assiste? Ali, assim, pra mim, como eu assisti pela primeira vez o drama, então, assim, ai, quando ele voltou, ficou um pouco confuso. Aí depois que eu li a novela, que eu fui entender que eram dois personagens diferentes. Mas quando eu assisti o drama, eu falei, ué, ele voltou, e por que, que ele tá usando máscara? Ficou meio confuso. E, assim, a máscara, ela tem o simbolismo, né, dele se esconder pra ninguém saber que ele voltou, que ele volta com o mesmo rosto. E também porque o Mo na novel ele se maquiava, tinha toda aquela coisa, né? Eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Tanto que se você reparar, quando ele volta, porque o Shao ele tem uma pintinha, né? Abaixo da boca. E muitas poucas pessoas repararam nisso. Que quando ele volta no corpo do Mo, a pintinha dele some. Então a única coisa que mudaram nele foi a pintinha. Eu falei, ué. Falei, qual a necessidade? Botarem o mesmo ator, mas só passarem maquiagem e cobrir a pintinha. Então ficou meio confuso, meio esse sentido. Pode ter sido falha também do pessoal da Sim. produção, né? A gente não Mandaram sabe, embora o pessoal da maquiagem, né? E tem disso né? também, gente, tem disso, Sim, pode acontece, acontecer. tá? Uhum. E falando em simbologia, quais são as simbologias assim que você pode apontar para a gente que tem a ver com a história da China ou alguma coisa assim para a gente poder entender melhor a jornada dos personagens? Nossa, tem No bastante geral, coisa não assim. só BL, não só Sim, BL, mas assim no geral, vai. sim. Espada, roupa, alguma coisa assim que você acha que é legal para quem for assistir e saber.
Assim, tem bastante coisa que eu andei dando uma pesquisada depois, né? Da simbologia dos rituais dele, dos sons, né? Da Guqin que o Landian toca. Aí eu fui entender o fundo disso, porque realmente existe da energia sonora, que as músicas, né? As notas musicais, elas emitem, né? Uma energia. Quando o Ei, ele volta, né? Pra outra cidade lá, que eles têm toda aquela... Com os júniors, com aquela confusão. Aí eles encontram a E-King lá perdida. Aí ele vai fazer todo aquele ritual para saber o que aconteceu com ela, quem cegou ela, quem matou ela. Aí ele, quando ele senta, né, ele coloca as mãos sobre as mãos dela, eu percebi aqueles gestos ali que ele faz é do Theta Healing, que existe essa terapia, né? É mais assim, porque Deontamente aborda mais essas coisas, né, de meditação, de cultivo, o Chi, né, que é a energia vital aqui, tanto que quando o irmão do Wei perde o Chi, né, que é o núcleo dourado, ele dá o núcleo dourado dele pro irmão, tem muita coisa. E os chineses, eles acreditam muito nisso, eles são muito místicos. Tem alguma coisa que foi colocado no C-Drama que ficou fora da novel que você acha legal pontuar ou não aconteceu nada assim importante? Assim, a gente teria que fazer uma análise, né, pra ver, porque tem muita coisa, né, que não tem em um, que não tem no outro, que foi encaixada no outro e por aí vai. Mas assim, essas questões das simbologias, eu acredito que na novel, né, algumas partes dão mais a entender, são mais explicadas. Porém, eu acho que no drama também seria interessante eles abordarem isso de uma forma mais bem explicada para o pessoal entender que não é um drama qualquer, não é um drama comum. Porque tem muita coisa importante ali, muita coisa que é real, né? Assim, para quem conhece, para quem utiliza esses métodos de meditação, são coisas bem sérias, né? Então seria importante eles explicarem, eles entrarem mais a fundo nisso, porque é bem bacana. Mas você vai buscar as informações? Como é que é esse processo? O que você pode apresentar para a gente com relação não somente à série, mas aos atores? É fácil encontrar? Eles têm redes sociais? Eles são sociáveis? Como é que funciona esse relacionamento fã-ator? Sim, então, para quem já mora na Ásia, né, na China já é mais fácil. Já pra gente aqui do Ocidente já é um pouco mais complicado, né? Porque eles têm apenas assim, basicamente, as redes sociais que eles movimentam, que eles utilizam são as redes sociais chinesas, que é o Weibo, o Douyin, o Oasis. Porém, o Weibo ele tem o Instagram, mas o Instagram dele tá abandonado, né? Então ele já não atualiza há muito tempo. O Xiao, ele chegou até também o Instagram, só que o Instagram dele foi hackeado uns anos atrás, e aí ele nem fez outro. Mas, assim, o Weibo internacional, você pode baixar o aplicativo, fazer o cadastro, tudo hoje em dia já é mais fácil, né? E ele traduz, né? No próprio aplicativo, ele traduz para o inglês. Então, para quem já tem uma noção de inglês, pode usar o Weibo tranquilamente, né? Se você não entender o chinês, que você consegue ali. E os atores, eles têm as páginas deles, né? No Weibo, no Douyin, que o Douyin é a versão do TikTok, né? Só que dentro da China, então muda um pouco, mas é o TikTok de lá. O Weibo, ele tem, né, a página oficial dele no Weibo, ele tem o normal, né, o perfil pessoal dele, e tem o do estúdio e do Xiao também, né, que o do estúdio do Weibo é o Weibo oficial, e do Xiao é o Xiaojian Studio. E os dois, eles atualizam, assim, direto. Principalmente as marcas, né, que eles endossam, que eles promovem, sempre tem atualização deles, praticamente quase todos os dias. Eu até penso assim, falei, meu Deus, como esses meninos trabalham, porque todos os dias quase saem atualizações de marcas comerciais deles, saem live streams, saem muita coisa sobre eles mesmo, muitos trabalhos. Qual que é o teu trabalho aí pra gente, se a gente quiser te achar e quiser saber sobre os meninos, como é que a gente vai atrás de você? Como é que é teu trabalho agora? Então, eu tenho o meu Weibo, né, que é onde eu consigo, né, fazer o login para poder localizar as páginas deles, ver as atualizações deles. Tenho o meu Facebook, né, que é o perfil que é onde eu participo dos grupos. Eu fuço em muitos grupos, eu participo de muitos grupos para saber mesmo, porque como eu sou oficial de ligação, eu tenho que estar a par de muita coisa ali do fandom. Então, por isso que eu tô sempre nos grupos ali, conversando com o pessoal, perguntando opinião. Eu tenho o Twitter também, que eu criei, né, do meu novo projeto, The Untamed Universe, eu criei agora. Faz pouquíssimo tempo, tem uns 2 meses, a página ainda está pequena, a gente tá crescendo, né, aos pouquinhos.
e a minha página do Weibo, porém a minha página do Weibo ela é fechadinha, não divulgo ela. Eu só uso ela para seguir mesmo os atores e para poder ver as atualizações deles. E o que você pode falar sobre os meninos? A gente fala meninos, eu posso falar meninos, tá? Porque eu tenho idade Sim. suficiente quase para ser mãe Mas deles, eles assim, são. praticamente mãe. São dois fofos, né? Sim. Mas o que você pode acrescentar deles, assim, curiosidades, alguma coisa assim que o pessoal tá chegando agora, do Ibo, do Tchau, curiosidade deles. Sim. Por exemplo, eu também quero saber, virei fã, assisti, nossa, quero colocar os dois num potinho. Eu, particularmente, né, voltando falando da história do Ibo, eu fiquei imensamente surpresa com a interpretação dele. Sim. Assim, tem gente que faz zoeira lá nas redes sociais, né? Colocando imagem dele, a mesma fotinha, né? Lanjan rindo, Lanjan Sim. zangado, toda a mesma foto. Mas eu, particularmente, eu acho que não foi bem por aí. Como eu falei, eu maratonei com minha amiga Paola. Oi, Paola, de novo. Né? E ela lembrou muito bem que tem um personagem aí famoso aí da história, que é o Spock. Né? Não sei se você é fã de Star Trek, mas enfim, Sim, vou jogar conheço. essa bola aí. Que eu quero fazer um paralelo, né, do Lanjan com o Spock, que o Spock não é um personagem, né, o ator, infelizmente, o Nimoy já faleceu, Sim. mas ele fez um trabalho incrível, o Nimoy, e o Spock era um personagem que ele lidava com a razão. Então, para ele, claro, são dois personagens diferentes, mas eu quero falar sobre interpretação, ok? Para ele, o Spock, a emoção era uma coisa totalmente sem sentido. Mas ele era mestiço, né? Ele era mestiço com humanos. Eu não sei se você conhece a série. Sim, Então, conheço tinha por alguns cima. momentos que ele tinha uns roupantes, assim, de ficar nervoso, de perder o controle, e daí ele tinha que voltar a ser o Spock de sempre. Então, eu vejo que eu e essa amiga concordamos que tem muito a ver com o Lanjan, né? Que ele tinha esse lance assim, olha, ele tinha que ficar seguindo 50.322 regras, né? Tem que pisar com o pé esquerdo, tem que respirar 3 vezes antes de bater, tem que dar 3 pulinhos, aquela coisa toda, né? E ele era cheio de regras e cheio de coisas do tipo, né? Então ele tinha que seguir aquela parte totalmente racional e ele tinha que mostrar de uma certa maneira, a emoção dele através do olhar, e isso me fascinou muito. Tem momentos ali que você fala assim, uau, que cena maravilhosa dele, e ele não fala uma palavra, entendeu? Só assim, nas ações e na própria direção da cena, e em vários momentos. Então, eu sempre fiz esse comparativo, né? E eu espero, claro, que os dois, né, tenham um futuro maravilhoso. A gente tem uma brincadeira lá no site que chama Siga o Coelho, então eu estou seguindo o Coelho dos meninos, que é assistir outros trabalhos dos atores para ver a evolução, e enfim, né, entretenimento tá e aí para isso. Mas tudo isso para tudo isso para poder defender o Lanjan e o Ivo, né? Que foi incrível. E o que você pode acrescentar sobre isso, sobre os atores, sobre o fandom, como é que reage com eles, como é que é o relacionamento deles com os fãs, o que você pode acrescentar? Assim, o Ibo ele foi muito injustiçado, né? Injustiçado na época, no começo. Porque quando ele começou, que ele foi escolhido para ser o Lanjan, ele chegou até a ser cancelado por causa disso. Ele fez uma live, né, de aniversário, e aí o pessoal começou a cancelar ele. Uns fãs, assim, né, que não são fãs. São pessoas que estão ali só para criticar mesmo o trabalho dos outros e não estão nem aí. E ele chegou a ficar complexado, começavam a falar dele com o figurino, começaram a falar que ele não combinava com o figurino. E aí ele começou a pensar, falou, realmente, será que eu tô fazendo um bom trabalho aqui? Será que eu tô sendo... Mas ele foi excelente, assim. Essas pessoas realmente a gente não deve considerar porque não sabiam o que estavam falando. Sobre o Landian, ele realmente, ele tem esses, que você mencionou, né, do Spock. Ele tem esses rompantes, né? Quando ele tenta seguir as regras lá, arrisca. Aí depois ele já, quando o Wei volta, ele que leva as bebidas pro Wei, ele era todo certinho e foi só o Wei chegar que ele mudou completamente. Mas, assim, sobre o Ibo, né, ele sempre foi uma pessoa muito, como é que eu vou explicar pra você? Muita gente acha que ele é frio, que ele tem esse temperamento, né? Que ele é um pouco rude. Ele realmente, ele é um pouco rude, ele é um pouco frio,
Porém, com quem ele não conhece, ele é um pouco tímido também. Muita gente fala, o Ibo tímido, sim. Ele mesmo já se declarou tímido, já falou em entrevistas que ele é tímido com quem ele não conhece. E ele diz que ele demora um pouco para se abrir com as pessoas. Já com o Xiao foi ali, né, espontâneo, foi na hora, porque ele já conhecia o Xiao um pouco, né, antes, tanto que acreditamos, né, que ele insistiu tanto para interpretar o Lanjian pelo Xiao, porque ele gostava muito do Xiao, já tinha aquela amizade com ele, sempre se deu muito bem com ele, tanto que eles se dão muito bem até hoje. Eles se seguem, né, no Weibo, nas redes sociais. Aí depois, porque por causa do fandom que acabou o drama, aí muitos fãs, muitos haters, né, muitos antes começaram a inventar histórias que eles foram proibidos pelo governo chinês, que eles são inimigos. Não, gente, isso nunca existiu, não existe nada disso. Eles se respeitam muito, são colegas de trabalho, são amigos próximos. Tanto que o elenco de The Untamed tem um grupo no WeChat até hoje. Todos os atores ali, né, basicamente, eles se conversam até hoje. Então, nunca existiu isso deles serem proibidos, deles serem inimigos. Eles optaram, né, nos últimos eventos que a gente viu, que eles não se olharam, ou se olharam, não se conversaram, foi por opção deles mesmos, porque já viram que a coisa já estava um pouquinho inflamada ali, alguns haters, alguns fãs meio, né, sem noção, boicotando os dois, né? Porque existiu isso. Eles começaram a ser boicotados pelos próprios fãs deles, né? Não vou entrar muito nesses detalhes, mas você já sabe o que aconteceu com o Xiao. O Ibo também foi boicotado pelos fãs dele. Até hoje eles são, então por isso que eles evitam, né? Essas coisas muito próximas, essas ligações. Tanto que em eventos que a gente, né, que a gente acha que vai ter alguns eventos ainda até o fim do ano, a gente não sabe. Caso eles podem interagir ou não. Só que eu acredito que eles não vão interagir, a gente já meio que nem cria esperanças, né? Porque eles sabem que qualquer coisinha, que se eles interagirem, se eles conversarem, se eles se olharem, assim, o palco, o pessoal já vai, né? Já vai aumentar a coisa, já vão inflamar. Elas perseguem os atores, elas chegam a fuçar o lixo dos atores. Chegaram a colocar câmeras, né, no hotel, lá no corredor do hotel do Ibo, para flagrarem ele com, sei lá, né, se alguém chegou a ir lá ver ele ou se ele estava tendo caso com alguém. Os fãs são meio malucos. Chegaram a pôr rastreadores no carro dele, esse tipo de coisa. Os fãs lá perseguem mesmo. Então é bem complicado essa questão sobre a vida pessoal deles. Eu não entro muito nesses detalhes, até porque eu não conheço, né, sobre a vida pessoal deles. O que eu posso falar do que eu conheço são as atualizações, as coisas que eles postam, do próprio fandom mesmo, a gente fica sabendo de algumas coisas, mas coisas mais aprofundadas assim a gente não pode afirmar com certeza porque ninguém sabe, né? O pessoal sempre pergunta se vai ter segunda temporada. Não, gente, não vai ter, né? Não Eu tem. acredito que Não não tem vai ter porque mais trabalho nenhum. na novel, assim, a história em si, ela seguiu ali até onde dava e seguindo a novel não tem continuação. A não ser que a autora, né, ela escreva mais livros e aí continue, né, a novel. Aí talvez possa ter algumas outras temporadas, mas não sei se serão com os mesmos atores, né? Porque tem tudo isso, né, deles estarem evitando por causa desses cancelamentos que eles tiveram com os próprios fãs, né? E virou uma confusão muito grande. Mas, assim, de trabalhos futuros deles dois juntos, eles não têm impedimento nenhum, né? Eles podem sim vir a trabalhar juntos, a gente não sabe. A gente torce muito, né, pra se algum dia acontecer. Porém, é uma coisa que a gente também não cria esperanças, né? Mas, assim, de trabalhos individuais deles, tem muitos trabalhos para sair. Só do Ibo, né? Basicamente, esse ano tem mais ou menos uns 5 filmes que estão para sair, que a gente não sabe quais que vão sair esse ano. Do Xiao tem uns 2, 3 dramas que estão para sair também. Então, eles trabalham muito, eles têm muitos trabalhos para sair ainda. Só para poder fazer um esclarecimento, o que que são os antes? Então, antes, né, que a gente. Seriam os haters, né? Existem, né? No fandom tem as duas nomenclaturas. Tem anti, que é antes do ator mesmo, que odeia o ator, que é o hater. E tem o anti, né, CP, que é do couple, né? Que é do casal, dos dois, né? Porque tem, né, o fandom dos dois, né? Do CP. E aí o próprio fandom classifica como se a pessoa não gosta do CP, do casal, né? Enfim,
dos fãs que shippam os dois. Então essa pessoa é anti-CP. Que são pessoas que odeiam os dois juntos, que fazem de tudo para boicotarem os dois em qualquer trabalho que eles virem a fazer juntos. É assim, porque o chip deles, né, não é só, ai, se eles são um casal ou não. Ninguém sabe se eles chegaram a ter alguma coisa, se eles são um casal ou não. O chip é mais uma forma de apoio, né, aos dois. É que o pessoal, esses haters, né, os antes, levam tudo muito, a coisa muito ao extremo. Ai, vamos odiar né, o pessoal que é do chip, são os Jan, né, as BDX, BXG, que o fandom tem muitas nomenclaturas. Porém, a nossa forma, né, de apoiar os dois é tanto eles juntos, né, em trabalhos juntos ou individualmente. Tem, né, não vou dizer que não existem, né, as BXG, as BDX que são extremas, que tem, né, as fanfics, criam muita coisa, de que eles têm filhos, de que, né, tem muitas coisas assim no fandom. Eu já fui dessa fase, já conheci muitas fanfics, muitas coisas, acho bonitinho. Porém, eu já sou da parte mais realista, né? Eu shippo os dois, porém de uma forma normal, né? Não sou daquela, ai meu Deus, eles realmente são um casal. Se eles são ou não, isso aí só cabe a eles, né? A gente não pode afirmar. Também a gente não pode dizer nem que sim e nem que não, porque ninguém sabe, né, de fato, qual relação que eles têm, né? Então a gente shippa, a gente posta fanfics, tem as análises, né? Os CPNs do fandom, esse tipo de coisa. Mas a gente não entra muito nesses detalhes porque é uma coisa mais do fandom mesmo, para quem gosta. Mas assim, eu levo tudo isso de uma forma saudável, mas tem o pessoal ao extremo que é bem, né, extremista, que posta umas coisas assim, bem pesadas, assim. E aí eu já não gosto muito dessa parte. Mas a parte que shippa normal os dois, que apoia os dois, que sempre tá divulgando os trabalhos deles. Então até aí eu não vejo problema nenhum. Aliás, isso me fez lembrar uma coisa. O termo chipar surgiu lá nos anos 90 com a série Arquivo X, sendo que o fandom acredita, até hoje, que o Adilha e o David tiveram um caso, tiveram um relacionamento, porque eles são tão amigos assim, que eles recentemente, assim, uns 5, 10 anos atrás, eles chegaram a se beijar em show, eles viviam se abraçando nos bastidores. Então tem uma galera que realmente acredita que eles são ou muito amigos ou tiveram um caso. Mas isso daí coisa que corre dentro do fandom, né? Ninguém sabe se é verdade, foi mais ou menos o que você acabou de falar. Ninguém sabe se é verdade, ninguém pode provar nada, mas que diverte igualmente. E aí, você tem mais alguma curiosidade? Quer acrescentar mais alguma coisa? É o tipo de coisa que acontece no fandom, mas é bem divertido. Você tem mais alguma coisa legal para contar pra gente? E aconteceram muitas coisas estranhas, né? Teve um incêndio durante as gravações de The Untamed, que morreu uma das pessoas lá, um dos staffs, né, da produção. Porque onde foi filmado The Untamed é em Hengdian, né? São os estúdios ali, é como se fosse a Hollywood chinesa, é um estúdio gigantesco. E também nisso entra a parte de uma teoria que eu tenho, que é um pouco meio mórbida, um pouquinho meio estranha, porém eu achei interessante, né, explicar ela do começo. Tem uma teoria, assim, porque em todos os inícios, né, dos dramas, tem aquela cerimônia que a gente vê, né, dos atores com os incensos, que eles se reúnem ali, eles estão todos sérios. E na China eles levam essa parte ritualística, né, muito a sério, essa parte mística. E todos os inícios dos C-dramas, eles fazem essa cerimônia, esses rituais, que é para abençoar, né, o início dos trabalhos, para dar tudo certo. E eu entendo, né, que é mais ou menos nisso. Porque a gente sabe que em alguns filmes, né, aconteceram coisas ruins, alguns filmes de Hollywood até, que tem alguns filmes de terror que tem essa egrégora, né, que puxa essa energia um pouco ruim, tanto, né, que eu pesquisei sobre, tem o Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, que aconteceu muitas coisas ruins, teve um carro que capotou, teve o Morgan Freeman que sofreu um acidente grave e quase morreu, o Heath Ledger, né, que era o Coringa, se matou, então teve muita coisa ruim. Teve, né, também com o Poltergeist, muita gente morreu ali do elenco, a própria, né, atriz, que era criança na época. Teve o Exorcista também, que muita coisa ruim aconteceu. São alguns exemplos, né, que eu tô citando para o pessoal entender que sempre quando algum trabalho aborda sobre essa egrégora, né, essa energia um pouco densa, porque ali em The Untamed são sobre demônios, né, basicamente, né,
o nome, né, em si da novel, que foi originado o drama, né, é o fundador da cultivação demoníaca. Então, olha só. E no drama tem algumas coisas pesadas ali, né? Se você for reparar, for parar pra pensar. Tem, né? Tem um dos Nies lá, que ele é decapitado. Tem o próprio suicídio do Wei Wuxian, né? Tem o Wei Wuxian sendo possuído por demônios. Tem que ter muita coisa ali. Então, eu acredito que acaba puxando um pouco dessa egrégora, dessa energia ruim. Algumas coisas negativas que aconteceu, né, com alguns atores após o drama, né, com o Xiao mesmo, sobre o que ele sofreu, né, com os fãs, que a gente meio que conversou sobre isso, mais ou menos por cima. O Ibo também, né, do cancelamento dele. Então, eu acredito que eles acabaram um pouco ficando com essa, porque por mais que você faça aquele ritual, algumas energias, algumas coisas, elas ainda conseguem, né, ficar ali para prejudicar o meio. Então, essa é uma teoria que eu tenho que, né, não estou dizendo que é isso, que é o que aconteceu, porque a minha irmã, ela estava lendo um livro há um tempo atrás, que fala sobre isso, né, sobre as egrégoras, sobre as energias ruins de filmes, de trabalhos assim. Então, eu parei para pensar, eu falei, será que tudo aquilo que aconteceu em The Untamed, o incêndio, as coisas ruins que aconteceram com os atores, não pode ter a ver? Aí eu fui pesquisar sobre outros filmes que tem, né, sobre os filmes que eu citei, que aconteceram, né, essas coisas ruins. Então, se a gente for parar para pensar, talvez não seja totalmente uma loucura da minha cabeça. Tem muita coisa que faz sentido. O Ibi Shaw, na época, eles viviam passando mal, porque eles tiveram que fazer a dieta, né, para os personagens. Era uma dieta líquida que eles fizeram antes, né? Que eles só se alimentavam uma vez por dia, porque se você for ver os BTS, né, que é os behind the scenes do drama, você vai ver, né, eles magérrimos, eles muito magros, principalmente o Ibo, naquelas cenas, né, do Landia no lago. Gente, o menino tá pele e osso ali, né? O Shao também muito magrinho. E o Shao, ele tem esse complexo, né? Tanto que em alguns vídeos que você vê dos vlogs dele, ele falando para os staffs, né, sobre o alimento, ai, quantas calorias tem esse alimento. Então ele tem esse complexo. Então, tudo isso já, né, contribuiu para eles viverem passando mal ali, porque eles não comiam direito. O Ibu vivia brigando, né, com o Shao para o Shao ir comer, porque o Shao não comia. Muita coisa assim, uma energia meio estranha ali. Mas no geral, eles se deram muito bem ali. Eles se divertiram bastante nas gravações. Foi só assim uma coisa interessante que eu quis linkar sobre os rituais, né? Para que eles servem, né? Porque muita gente vê o início dos C-dramas, vê ali os atores fazendo aqueles rituais e não sabem para que serve. Então eu expliquei, né, já que ele serve para isso, para blindar essas energias negativas, porque todo trabalho ele tem, né, essa carga, pode acontecer acidentes. Mas é só no primeiro dia que é feito cerimônia ou cada início de filmagem? Não, assim, no início, geralmente é no início do trabalho, né, no geral ali. Ah, tá. Quando você vai, por exemplo, vai começar amanhã o drama, então já no dia anterior ali, ou eles marcam um dia que é para se apresentar ali mesmo, né, que já para se Hum. apresentar todos os atores, então eles já fazem aquela cerimônia ali e já fazem de uma vez. Mas assim, geralmente eles fazem uma cerimônia no início e a no final, que é os atores, né, geralmente você vê eles com uns buquês de flores na mão, para se despedir do elenco, se despedir de todo mundo. Então são duas cerimônias, a no início e a no final. Mas a do início é a mais importante, que eles têm as fotos, né, e vídeos do Ibi e do Xiao ali com os incensos na mão, fazendo todas aquelas reverências e tal. Assim, pelo que eu vi, né, dos behind the scenes, dos vídeos, assim, eu li muita coisa, porque, assim, quando a gente lê muitos relatos de fãs, de algumas coisas, a gente não tem como ter certeza se aquilo realmente aconteceu, se aquilo é real. Então não tem como a gente falar aquilo como uma verdade absoluta, né? Eu tenho 100% de certeza que foi isso. Então eu levo em base para eu falar das coisas pro pessoal, para informar, de provas mesmo, de coisas concretas que a gente viu, dos próprios behind the scenes, que são os vídeos, né? Tem no YouTube, no próprio canal do YouTube da Tencent, tem inúmeros. Inclusive, né, eu sempre enfatizo isso porque surgiram muitos behind the scenes, vazaram muitos desses BTS, né, depois do drama, até hoje estão sendo vazados e são proibidos, não podem, tem processos da Tencent com isso. O pessoal tem um cuidado imenso para esses behind the scenes não vazarem. E a gente vê, né, vê no YouTube, vê no TikTok, vê em todo lugar, e eles não podem ser vazados esses vídeos. Então, voltando aos behind the scenes, sobre o comportamento deles,
a gente vê sempre eles brincando, eles se deram muito bem ali. Eles são, pelo que eu percebi, eles eram muito cuidadosos, né? Um com o outro. Como eu mencionei da questão da saúde deles mesmos, o Ibo sempre pedindo pro Xiao, perguntando para ele se ele tinha comido. Teve um behind the scene que eu vi que o Ibo falou que ele só ia comer se o Xiao fosse comer. Então, assim, o comportamento deles ali foi uma coisa assim que a gente não vê em qualquer outro trabalho, né? Que eu já vi alguns behind the scenes de outros C-dramas, de outros trabalhos, e ali a união dos dois não é uma coisa comum, que o pessoal fala, ah, é muito fanservice. Primeiro, que na China, fanservice ele é tido como um crime, né? Se for o pessoal perceber, né, o pessoal do governo, da censura, ou o pessoal que cuida dessa parte, perceber que houve isso, é bem sério ali. Os próprios fãs denunciam, né? Se realmente, né, nesses casos de fanservice. E no caso dos dois ali, do Ibichal, não houve fanservice em momento nenhum. Eles agiram ali de uma forma totalmente natural. Por isso que surgiu, né, o CP, todas essas coisas, porque realmente a ligação que eles têm não é uma coisa muito comum, assim, que a gente costuma ver, só de colegas de trabalho, ou colegas, né, de drama, não, é muito mais além. Eles são muito naturais, né? Eles são muito, como é que eu vou explicar a palavra? Muito cuidadosos, Espontâneos? né? Muito espontâneos, um com o outro. Você não vê isso normalmente, assim. Principalmente o Ibo. O Ibo, ele não é desse jeito com outras pessoas. O Xiao também, eu já vi outros BTS dele, de outros trabalhos, ele não é assim com outros colegas, até com estrelas femininas. O Xiao, ele não é assim, da forma que ele era com o Ibo. Então, não existe essa coisa de fanservice entre eles. Então, é isso que eu acho muito interessante. E foi isso que me cativou, né? Que me fez gostar deles ainda mais por eles serem assim naturais, não forçarem a barra, porque eu vi alguns BTS de alguns BLs, de algumas coisas, né, da China mesmo, que eu falo, meu Deus, ali é totalmente forçado, a gente vê, né? Tem alguns vídeos que você vê o Ibo com as orelhas vermelhas, assim, quando ele vê o Shao com as pupilas dilatadas, porque assim, fanservice não tem como você fingir uma reação natural do corpo humano. Igual quando a pessoa fica com as orelhas vermelhas porque tá perto de alguém que gosta muito. Ou quando as pupilas dilatam, né? Que é quando você vê alguém que você gosta muito. Então não tem como fingir isso. Ah, e uma coisa que eu não posso Sim. esquecer, eu sempre dou uma olhadinha no site oficial, tem bastante coisa para vender, e uma das curiosidades que eu tenho, que sempre tem um coelhinho com uma faixinha na cabeça, a coisa mais Hum. fofa, né? E algumas vezes os personagens estão caracterizados como Sim. coelhinhos. O que representa o coelhinho aí na mitologia dos Indomáveis? Ou no livro, Sim, ou na assim, novel, enfim. na história, né, que o Wei, né, eles adoram coelhinhos, Landian também adora coelhinhos. Aí o Wei, né, pergunta, né, naquela parte que a primeira vez que o Landian sorri, né, pra ele, uma das primeiras partes, é que porque ele gostou daquela lanterna que o Wei fez pra ele de coelhinho, né. E a simbologia ali de coelhos em Deontame, de mudar o sushi, é muito grande, porque também liga à homossexualidade, porque lá na China, né, existe o deus coelho, né, que o nome dele é Tuer Shen, que ele representa os homossexuais lá. Então, essa simbologia dos coelhos tem muito a ver com o BL em si. No drama, né, fica essa coisa subentendida, que eles só gostam de coelhos. Porém, a gente sabe, né, na novel, quem lê a novel é um BL total, sem censura. E realmente, na novel eles não abordam, né, essa parte do deus, coelho, essas coisas. Quem quiser pesquisar, né, pode ir no Google sobre o deus coelho, né, chinês, que vai encontrar toda a história dele. É bem interessante. E tem mais alguma coisa bem interessante que você pode acrescentar para a gente, que a gente não Sim, percebeu que tem lá e vamos tem. lá? Então, quando o Wei ele vai para aquela batalha, né, na Colina Sepultura, depois que ele volta, que ele tenta, né, limpar a imagem dele, com o pessoal, que aí os Júniors são capturados, ele vai lá para resgatar os Júniors. Aí tem aquela batalha lá com aqueles zumbis estranhos lá. E antes dele sair, né, que eles estão lá dentro, né, eles fecham as portas lá e o Wei vai lá fora sair, vai lutar com os zumbis. Só que antes disso ele faz aquele desenho, aquele selo, né, no próprio corpo, na roupa branca. E aí eu fui pesquisar a simbologia disso, por que ele fez aquele selo com o sangue, né, em vermelho,
Porque quando você faz aquele símbolo, né, a escrita em vermelho, lá na China, né, tem as palavras certas, porque eu não conheço muito, mas tem muitos, são verdadeiros talismãs, e cada um deles tem um significado. E esse talismã em vermelho, escrito com tinta em vermelha, é para proteger você de morte ou de acidente, de algum machucado, de lesões, coisas assim. Mas é mais para te proteger da morte mesmo. Porque nada tá ali por acaso. A autora, né, da criadora da novela, ela foi muito inteligente. Cada elemento ela foi pesquisar. Ela colocou, nada está ali por acaso. Lá na China, realmente, nos tempos antigos, esses talismãs eram usados de verdade. Então eu pesquisei sobre isso. Eu li em algum lugar que a história ia ser um pouquinho diferente. O que você tem para contar pra gente? Então, inicialmente, né, quando surgiram, né, os roteiros, que sempre tem um piloto, né, das séries, dos filmes, quando surgem esses pilotos, eu tive acesso a um deles, né, que eu li algumas coisas, muita gente depois também leu porque vazou. A gente viu que inicialmente o Wei, ele não ia fazer o par com o Landian, não era pra... porque assim, no drama também, né, fica essa coisa subentendida se ele faz par com ele ou não, mas como eles são os dois protagonistas, a gente, né, mas assim, inicialmente, os dois protagonistas eram para ser o Wei e a Wen Qing, que é a irmã do Wei Ning, né, do General Fantasma. Era pro Wei, mais ou menos, fazer par com ela. Só que a própria autora, ela achou que ia ficar diferente demais da história dela, ia mudar totalmente de sentido. Então não foi aprovado esse piloto, e aí ficou o Wei e o Lanjian mesmo. Que bom, né? Ainda bem. E teve algum momento dos dois que foi muito interessante dos bastidores? Sim, o próprio Xiao, assim, depois que acabou o drama, ele se apegou tanto ao personagem que ele. É engraçado, né? No começo ele achou que ele não ia se dar bem com o personagem, ele achou que não ia conseguir interpretar tão bem. E no final, o Xiao ele teve que fazer até uma viagem, ele teve que se desligar de todo mundo, de todos os amigos, os colegas de elenco, tudo. Ele foi para o Japão, ficou um tempo lá para poder se desligar do personagem. Porém, ele precisou desse tempo, precisou dessa viagem para voltar renovado para fazer novos trabalhos, porque ele se apegou demais ao Wei Wuxian. Então, sobre a relação dos dois, né, a gente torce para que no futuro eles voltem a trabalhar juntos, só que assim, é uma coisa um pouco difícil por causa do fandom, né, que dificulta bastante, mas a gente torce bastante, sim, para que talvez eles façam algum trabalho juntos, porque, nossa, vai ser muito incrível, porque a química que eles têm, a sincronicidade que eles têm um com o outro ali, não é algo comum, né, que a gente encontra em qualquer lugar ou em qualquer outro trabalho. Então a gente torce muito por eles, por isso que eu me tornei também oficial de ligação do drama, por eles, né, pelos atores, pela obra em si, para a gente poder divulgar da melhor forma, né, o trabalho deles, porque é algo que eu gosto bastante, é uma obra que merece, né, todo o nosso carinho, nossa dedicação. Não é uma obra qualquer, não é uma obra comum. Você quer dar o último recadinho, Adriana? Não só agradecer, porque eu adorei o podcast, e desse, né, surgindo o interesse, a gente pode vir a fazer outros sim, e os outros vão ser bem melhores, mais explicados, e é isso. Imagina, eu adorei também conversar com você, tá bom? Então, olha, aqui quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast e a gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau! Tchau!